Meus caros irmãos, boa noite. Uma noite tão agradável em que nós nos recolhemos, né? O frio é muito agradável porque ele faz com que a gente pare um pouquinho e a gente se aproxime mais das pessoas. Então é uma reação muito boa que a gente tem, né? Mas a gente precisa se aproximar mais no coração. O estudo sobre a parábola de hoje vai nos dar a oportunidade de aproximação. E essa parábola fala de uma aproximação. Os apóstolos se lembram no relato que Jesus conta a história de um grande rei. E esse rei tinha uma cidade sob os seus domínios. E ele ia casar o seu filho. Então ele enviou a essa cidade os seus servos, para que eles enviassem um convite desse casamento. Quando os servos chegaram à cidade, aqueles que deveriam receber o convite não lhes deram atenção. É uma coisa interessante, né? Quem aqui foi chamado para a festa de casamento do príncipe da Inglaterra? Eu não fui, né? Vocês também não? Geralmente são chamadas pessoas muito especiais, né? E essas pessoas que eram especiais desprezaram o chamado. Inicialmente, eles desprezaram porque cada um foi cuidar das suas coisas do século. Um foi cuidar da sua vinha, o outro dos seus outros negócios, e finalmente aqueles que ficaram vilipendiaram os servos que tinham vindo dar a notícia e depois de muitos ultrajar, os mataram. Então, há uma coisa surpreendente, esse senhor, ele se torna irado, ele manda destruir a cidade, mas ele mantém a festa, né? Imaginemos que era uma festa muito grande. A gente fica imaginando o preço do buffet, né? Porque uma festa judaica demorava 7 dias. Então ele está comemorando essa festa porque ele mandou matar os seus bois cevados. Ele preparou uma festa maravilhosa. E ele fez perecer aqueles que haviam vilipendiado os seus servos, e ele envia a todos os lugares da cidade, todos os caminhos e encruzilhadas dos seus servos, para que chamem sem distinção todos os que encontrassem, para que pudessem participar também do festim. Uma vez que o festim se abre, o Senhor entra. E entrando, ele encontra um homem que não estava com a veste nupcial. E o Senhor se ira novamente. E ele diz o seguinte aos seus soldados, aos seus servos: peguem este homem, atem-lhe os pés e as mãos e o joguem nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Há duas possibilidades de leitura dessa parábola. É uma parábola belíssima. Jesus, por vezes, brinca com o insólito para atrair a atenção dos ouvintes. Conta uma velha lenda judaica que a verdade certo dia veio à terra. Mas a verdade era uma senhora de meia idade, muito sábia, muito bondosa, e ela tentou conseguir a atenção dos homens, mas os homens não lhe deram atenção. E a verdade ficou muito triste e começou então a se recolher. Nesse caminho de recolhimento, ela encontrou uma moça muito bonita, exuberante, né? E essa moça era a parábola. E ela deu uns conselhos para a verdade. Olha, eu vou te dar um banho de loja. Vou te levar num cabeleireiro, vou te arrumar. E depois que ela arrumou assim, a verdade ficou atraente. Então a função da parábola é essa. Ela tem em si códigos e verdades que nos escapam à interpretação imediata, porque toda a nossa percepção da parábola é verossimilhante. Toda percepção humana é verossimilhante, captada por aquilo que no Espiritismo nós chamamos de potencial anímico. Aquilo que nós podemos desenvolver culturalmente, em termos de intuição, até o momento que nos permite alcançar aquela parábola. O que a gente não pode fazer é o seguinte: tem gente que ouve aquela frase de Jesus na cruz: Pai, Pai, por que me abandonaste? Fica dizendo, Jesus estava com medo. Jesus vacilou naquela hora. A pessoa está respondendo de acordo com as informações que ele teve da cozinha para o quarto da casa dele, né?
Jesus estava recitando um salmo. E você só consegue saber isso se você consegue fazer os liames intertestamentários. Se você consegue fazer a leitura em diacronia, em 2 tempos, ler o escrito produzido no Velho Testamento, identificá-lo na fala de Jesus no Novo Testamento, porque Jesus era judeu. Muito pouca gente sabe disso, para além da informação pura e simples, porque durante 2000 anos nós afastamos as possibilidades de interpretação judaica do campo do cristianismo. Judeus foram perseguidos, passaram por uma diáspora enorme, mas o fato é que quando um judeu morre, na clássica forma de fazer, queima-se um rolo da Torá. Isso significa que partiu para o mundo espiritual alguém que era capaz de interpretar um texto que não se limita ao texto escrito. Quando você lê um autor, quem é interessado aqui nos textos que interpretam os evangelhos no meio acadêmico, como Bart Ehrman, ele pega um pedaço do evangelho de João e vai dizer, olha, esse pedaço aqui da mulher adúltera foi enxertado depois, porque aquilo que existia lá no 1º século, aquele fragmento que eu tenho, não tem isso. Ora, ele está se limitando ao texto escrito. Ele está esquecendo da Torá oral. Justamente porque o texto religioso ele é muito profundo, ele não pode se limitar simplesmente à letra. Se a gente lê um texto religioso ao pé da letra, a gente faz como alguém que, pegando uma banana, come a casca e joga a banana fora. É por isso que tem gente que acha até hoje que o Jonas passou 3 dias na barriga da baleia, que a jumenta do Balaião falou. Eu, pessoalmente, nunca vi uma jumenta falar. Então, os símbolos passam por momentos históricos e por culturas, e Jesus falava, filtrava a sua mensagem pela cultura judaica, que é uma cultura muito cheia de simbolismos. Esse Senhor é o Senhor de todo o universo. E o encontro desse Senhor com cada uma das suas criaturas, com cada um dos seus filhos, é sempre marcado em toda a descrição da nossa Bíblia hebraica, da nossa Torá, por uma festa. Quando o filho pródigo volta para casa, ele recebe uma festa. É uma festa de felicidade. E o simbolismo dessa festa é um casamento. A união do filho com o pai, que é um retorno, é simbolizada por um casamento. Quando nós partimos de próximo dos Cristos, e nós fomos enquanto mônada criada para progredir, a gente vai, faz o caminho e volta para a divindade, na conquista da condição crística, os milhões e milhões de anos que caracterizam isso. E esse retorno, ele vai se dando gradativamente com um ato de amor, um ato espontâneo, assim como o ato do casamento. Porque isso acontece até hoje, na cultura hebraica antiga, a simbologia do casamento ocorre porque é a relação mais íntima que pode ocorrer entre 2 pessoas. Nem seu pai e sua mãe têm uma relação tão íntima com você, quanto vai ter você com sua esposa, com seu marido, por 40, 50, 60, já conheci gente com 80 anos de casamento, né? E aí você se torna uma só carne, como está escrito na Torá. E é um momento de alegria. Jesus era o noivo perfeito. É por isso que o João Batista diz, eu sou o amigo do noivo. Eu estou feliz porque o noivo vem. Porque uma grande festa está sendo preparada. Quando a gente pega o livro Boa Nova, naquele capítulo que trata das bodas de Caná, Jesus multiplica o vinho e o Pedro fazendo a leitura superficial daquilo, porque o vinho representa um ensinamento divino. Geralmente, nas culturas europeias, em algumas culturas semíticas também, as cepas de uva e o vinho é a coisa mais refinada que aquela cultura faz. Então, por isso, quando você abre o Evangelho, o livro dos Espíritos, você tem lá uma vinha que representa o conhecimento puro. Nós somos o vaso, nós somos os odres para o vinho do Senhor. E quando ele está na cruz, nós oferecemos a ele vinagre nos lábios, que é o vinho que estragou. E a gente se lembra das bodas de Caná também. E Jesus responde para Pedro
que se preocupa com o vinho que ele estava distribuindo, Simão, Shimon em hebraico, conheces a alegria de dar felicidade a um amigo? Eu anseio pela festa a festa da implantação da boa nova na terra, a festa do encontro do filho com o pai, a festa do perfeito casamento. Se você vai ao livro de Oséias, no capítulo 2 e no capítulo 4, Oséias se refere às suas duas mulheres, Jerusalém e Samaria. As duas tribos, Judá e Benjamim, e as 10 tribos de Samaria. Tribos às quais Jesus se refere quando dialoga com a mulher à beira do poço da cidade de Siquém ou Sicar, na frente do Monte Gerazim. Ele vai falar de realidades espirituais que fugiam à compreensão imediata daquela mulher, mas para aquele evangelista que a anota, entram dentro de uma simbologia muito grande, a união, os 5 maridos, os povos que tinham sido colocados ali na Samaria, mas que Deus não deveria ser honrado nem ali no Monte Gerazim, e nem lá no Monte Sião, nem lá em Jerusalém, onde hoje há o Muro das Lamentações. Ele deveria ser honrado em espírito e em verdade. Justamente por isso, a Torá, o Evangelho, não pode ser um pedaço de papel. E justamente por isso, Canaã não pode ser um pedaço de terra. É uma conquista do Espírito. O Evangelho se faz dentro de cada um de nós. A festa se faz dentro de cada um de nós. E quando essa festa se faz, nós estamos tecendo uma veste. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito assim: é o tempo de a humanidade vestir a sua veste viril. A gente encontra ao longo de toda a Torá, até mesmo na descrição arquitetônica, a palavra vestíbulo. Ora, quando nós pensamos na palavra perispírito, vinda da palavra peristilo, a gente tem justamente uma veste. Quando nós entramos na atmosfera de um determinado planeta, para que lá reencarnemos, nós vestimos os componentes daquele planeta. Quando nós então nos emanciparmos espiritualmente, nós deveremos vestir uma veste diferente, para que nós possamos estar preparados para esse momento da festa. Jesus enviou diversos emissários para nos convidar a essa festa. E aqui, quando eu falo disso, desses emissários, eu me lembro da bela metáfora do espírito Neo Lúcio, como Arthur Joviano, que em certa reunião mediúnica, lá em Pedro Leopoldo ainda, na casa de Chico Xavier, ele se aproxima abençoando os presentes, cumprimentando-os fraternalmente e comparando o Evangelho a partir de um curso que ele tinha recebido com um grande emissário que, pela época de composição do texto, nós imaginamos que seja o Paulo de Tarso em pessoa, que comparava o Evangelho a um vasto edifício cujas torres ultrapassavam o infinito. Em volta havia um átrio, e esse átrio eram os provérbios de Salomão. E em volta do edifício, na parte não construída, havia vastos continentes, representando as experiências dos profetas. Ora, qual a chave para entrar nesse edifício? Essa chave se chama Espiritismo. Espiritismo é uma chave de interpretação. Porque o Davi, o Salomão, o Esdras, o Enoque, quando eles falavam de vestes, tanto no Velho Testamento, na literatura intertestamentária e na literatura do Novo Testamento, eles não têm a chave de interpretação. Eles não eram capazes de quebrar boa parte da metáfora que eles mesmos usavam. Mas o Espiritismo nos permite entrar no edifício. Você acessa o átrio do Salomão, a sabedoria do Velho Testamento, você acessa o mais alto de todos os edifícios, que é o Evangelho, mas você não pode se furtar dos continentes, que é a reencarnação e a experiência. Dos profetas, por quê? Porque os profetas nasceram na China, no Japão. Eles vieram nos ambientes, e os profetas do povo de Israel, que vieram trazer o vinho da revelação divina, que foi oferecido para que nós nos preparemos com a veste para a grande festa, para que a gente faça essa veste dentro de nós, para que a gente se prepare, né? Muito bonito isso. Você pega o livro de Esdras,
ele fala uma coisa muito, muito bonita, né? Ele fala assim, olha, haverá um grande festim, e para esse festim nós devemos tecer uma veste, mas essa veste não pode ser corruptível. Já pensou? Vamos pensar o seguinte, meus irmãos, nós pensarmos na chegada do Olam Rabá, do mundo de regeneração. É possível o mundo ser totalmente feliz com o corpo físico? Os espíritos nos informam que quanto mais elevado for o nosso espírito, menos denso é o nosso corpo. Porque a experiência da morte, da separação, da corrupção. Mas para que a gente conquiste isso, a gente deve tecer a veste de dentro para fora, né? Uma veste, quais são essas vestes, né? Bom, a gente tem diversas vestes. Quando você encarna, você veste uma chamada corpo carnal, mas você veste uma também chamada jaleco de medicina. Você veste uma chamada anel do curso de direito. Você veste uma chamada conta bancária. A outra que você vestiu, né, chama esposa. A outra chama marido, a outra chama filho. Identidades. As identidades são variadas e sobrepõem. A gente tem uma roupa, uma camisa de malha por dentro, uma blusa, antigamente tinha sobretudo, né? Tem vestes variadas. Quando a gente entra para tomar banho e tira tudo, a gente está mais próximo do que a gente realmente vai administrar durante todo o tempo que a gente estiver no planeta. Vamos pegar um exemplo, para ficar mais claro, para partir da interpretação da Torá para um exemplo espírita bastante conhecido. Quem já leu aqui o livro Nosso Lar? Pois é, Nosso Lar é a experiência de um homem que é obrigado a tirar suas vestes. O André Luiz chega na espiritualidade e ele chega lá quando ele se torna saudável novamente. Qual o primeiro desejo nosso? Trabalhar. Tanto é assim que é uma parte muito grande da nossa identidade, é a nossa profissão. Pessoas se orgulham em dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu trabalho nisso, o artífice, eu sou marceneiro, eu faço isso bem, eu sou sapateiro. No passado era assim. José deveria se orgulhar, eu sou marceneiro, aos seus serviços, né? O André Luiz chega lá, só que ele pensava que ele podia ser médico lá, mas a veste que ele construiu de medicina na Terra não servia para a vida imortal. O que acontece então? Ele vai se entrevistar com o ministro Clarencio, que ele queria chegar lá, me dá um plantão de 4 horas, 3 vezes por semana, né? Eu sou médico, passei pelas universidades da Terra, estudei lá no Rio de Janeiro, né? Já fui para o exterior, lia muito, era um grande fisiologista, então eu gostaria de exercer a minha profissão. Ele descobre que lá no mundo espiritual ele é analfabeto. O Clarencio, para explicar-lhe isso, olha que o Clarencio não queria humilhar o André Luiz, de forma alguma. O Clarencio queria ensinar, então ele usa um expediente didático. Ele coloca uma senhora, eu faço isso muito com os meus alunos. Quando eu vi essa analogia, eu achei fantástico, né? Eu faço isso sem a sabedoria do Clarencio, mas isso pode ser pensado para as outras oficinas espíritas. Você coloca no atendimento fraterno, às vezes, quando é uma coisa muito confidencial, 2 pessoas. E é isso que o Clarencio faz. Ele coloca uma senhora que não se adaptava em atividade alguma, porque ela queria fazer atividade que dourasse o seu ego, ela não queria servir. E o André Luiz ouve aquilo, e quando termina, ele não tem mais o que dizer. Ele não vai pedir mais para ser médico, ele entendeu que ele está nu, que ele está com a veste inadequada, que aquela veste não serve no mundo em que ele está. Então ele quer servir. Ele vai começar limpando vômitos, servindo aos doentes, limpando, né? Vamos à última parte da parábola. Atai-lhe as mãos e os pés. Não é isso que aconteceu com André Luiz? Seus pés e suas mãos são atados, por vezes temporariamente. Ele poderá ser médico novamente quando ele aprender a medicina da imortalidade. Quando a medicina dele não for simplesmente um diploma, não for simplesmente um título acadêmico. Porque são talentos que nós recebemos. Quando nós os potencializamos, nós sublimamos essa veste. É como se nós recebêssemos uma veste densa. Então, quando nós usamos essa veste para o bem, quando nós servimos, quando nós construímos os valores do Evangelho dentro de nós, nós sublimamos essa veste. Então, nós estamos prontos para esse encontro com o nosso Senhor, que é um encontro de grande felicidade. O Senhor anseia por nós. Como é que é o nome do livro Levítico na tradução?
e chamou Deus. Deus está nos chamando. E esse chamado é uma grande festa. O Evangelho é repleto de felicidade. As pessoas só se recordam no momento da crucificação. Jesus era extremamente feliz. Jesus servia vinho para os amigos. Conversava, exemplificava, valorizava as suas amizades com um vínculo de sinceridade e de exemplo a cada ato que ninguém mais no planeta foi capaz de ter, para que esse casamento ocorresse, para que essa união se fizesse. E é justamente para essa união que nós nos preparamos quando nós reencarnamos. E as possibilidades encarnatórias são justamente essas. Num sentido amplo, os chamados para o festim inicialmente foram judeus. E desde o princípio, o nosso governador espiritual, por meio dos seus profetas, mas também diretamente, porque o profeta representa um caminho de refração, em que você tem diversos espíritos que purificam a mensagem, ou então até a distorcem com seu potencial anímico até que ela chegue ao destinatário. Alguns espíritos a transmitem do mundo espiritual, há um médium que aqui a recebe, ao médium das ações, ao médium das mensagens. As mensagens são transmitidas recorrendo nos símbolos com linguagens diversas, né? Porque você tem uma sobreposição em toda a cultura medo-pérsica até a cultura semítica. Você tem o Avesta, aí os judeus passam pela Babilônia, eles passam pelo Egito, e de lá, com tudo aquilo, as inspirações e as experiências, eles vão construir a cultura profética do Deus único, da chegada de uma grande festa de união com esse Deus, de uma aliança. De forma que a gente fica imaginando que quando Ramsés II olhou, vão imaginar, não sei se tinha uma varanda do seu palácio, e viu que o povo judeu ia para o deserto, ele pensou, esse povo não sobrevive. Eu sou representante de uma cultura milenar, cheia de simbologias, que conhece a mediunidade, hermética nas suas interpretações sacerdotais. Eu consigo produzir coisas fantásticas, eu consigo mobilizar soldados, eu tenho cultura escrita, eu tenho edifícios, então a minha cultura sobreviverá eternamente, mas esses aí não permanecerão. Vocês conhecem qual o faraó do Egito da atualidade? Eu estou desinformado. Qual o prior dos sacerdotes de Mênfis? Não tem. Primeiro o Islã invadiu. Primeiro os cristãos cristianizaram. Depois o Islã, né? E hoje em dia você não tem mais a religião egípcia. Agora a cultura judaica, maltrapilha, faminta no deserto, permaneceu aqui. Nós somos a descendência de Abraão, que é a descendência de Jesus. Não seria uma descendência física. Não pode ser. É a descendência de uma mensagem de um Deus muito generoso para com seus filhos. E essa mensagem falava de fidelidade e comparava essa fidelidade a uma relação de casamento, a uma relação de amizade, e falava de uma grande festa, de uma relação de paternidade extremamente carinhosa. Porque o pai verdadeiro, ele não quer admiradores. A adoração maior que nós fazemos para com Deus é fazer a sua vontade. Jesus dizia, a minha comida é essa, fazer a vontade daquele que me enviou. Todos os espíritos que desviaram a mensagem divina na Terra agiram de forma personalista. Nós vivemos um tempo, como bem disse Oscar para mim outro dia, de crise da retórica. Nós não precisamos de grandes palestras. Nós não precisamos de elucubrações jesuíticas. Nós precisamos dar condição a cada um dos irmãos que estão aqui presentes de irem ao texto da Torá, de irem ao texto do Evangelho, de ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, de ir ao livro Boa Nova que eu citei aqui, e procurar o capítulo, e procurar a página, e conseguir vibrar comigo na interpretação e na felicidade da compreensão, buscando entender o que Jesus queria dizer, porque o sentido é esse. O sentido não é enfeitar intelectualmente, buscando entender e praticar o que Jesus dizia, porque o Evangelho é um vasto caminho ascensional, dizia Alcione, que nós não compreenderemos e não alcançaremos sem cumprirmos e entendermos os mínimos detalhes. Então, a gente não precisa de gente que faça palestra bonita, a gente precisa de cristãos irmãos que colaborem na construção do mundo de regeneração. De que forma?
sendo mais solidários entre si, mais amorosos na família, fazendo com que a casa espírita abra as portas de solidariedade para aqueles que pensam diferente de nós, entrando nos debates sem disputar, sendo honestos e verdadeiros nas suas relações pessoais, nas suas relações de trabalho, porque esse é o grande incenso, perdoando, esse é o grande incenso que nós podemos colocar no altar da divindade, e conhecendo a Escritura. Para que a gente pratique, a gente tem que conhecer. Que tem gente que acha que resumiu o Evangelho, em poucas palavras. E não é assim. Se fosse assim, não haveria tantos detalhes. Qual que é o prédio maior? Qual que é o edifício maior? É a Torá ou são os átrios? Na metáfora do Arthur Joviano, do Nélio Lúcio, é o Evangelho. Nenhuma mensagem da Terra, até hoje, foi mais elevada do que o Evangelho. Estou falando para os espíritas, né? Ninguém na Terra maior do que Jesus. O mestre dos mestres. E olha que, na entrevista da década de 50 para a Legião da Boa Vontade, o Chico Xavier diz que a Terra é administrada com a assessoria de 3 ministros, né? Zoroastro, Sócrates e Buda. Mas eles são responsáveis pela transmissão da mensagem do demiurgo da Terra, na linguagem platônica. Aquele do qual descende o seu perispírito. A veste que você veste no planeta Terra, que você é um espírito, né? Ela descende da expansão do perispírito desse Cristo. Entendê-lo é muito importante. A relação que a gente tem com ele é mais íntima que a relação da mãe, que a mãe é uma encarnação só. Com Jesus é todo o tempo que você permanecer na terra, sob os cuidados. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Então nós podemos nos confiar muito amados. Se você sair dessa palestra e alguma coisa ficar no seu coração, Deus me ama em profundidade. E Ele me deixou uma promessa. E me deixou um caminho. Deus é fiel. Qual o grau da nossa fidelidade para com essa divindade? Você pega a coleção do André Luiz, em todas as orações essa metáfora é evocada. O tempo todo. O Senhor é generosidade. Quando você pega a primeira encarnação depois do erro, geralmente a encarnação é com oportunidade de retificação. O sofrimento é aquilo que é usado na última chance, na última possibilidade, como recurso didático. Se você pega a Torá, a destruição de Sodoma e Gomorra, você pega a metáfora, se um deles se arrepender, você começa a notar que por trás daquela linguagem dura de guerra, né, você tem um amor e uma misericórdia profundas, que é a palavra Sevaot, estrela em hebraico, pode ser lida também exércitos, porque talvez os judeus antigos olhassem para o céu e comparassem as estrelas aos exércitos. E nós lemos uma leitura ruim, é Senhor dos Exércitos, porque nós vamos reduzir a grandiosidade do Senhor das estrelas às coisas da terra. Tudo quanto é da terra é inferior, é meio. Se a gente submeter nosso espírito que é eterno às coisas da terra, a gente pode ser espírita, estudando sobre imortalidade e reencarnação, e na prática da vida da gente, a gente não está tecendo a nossa veste, porque a nossa forma de ser é materialista. A pessoa não nasceu com um carro. Alguém aqui nasceu com um carrinho pequeno lá dentro da barriga da mãe? Ninguém. Mas tem gente que tem um prejuízo financeiro, começa a andar a pé e fica desesperado. Você, quando nasceu, não tinha um filho. Se o seu filho desencarna, seu sentido de vida termina. Mas a sua vida não são os agregados, inclusive afetivos. Pessoas, circunstâncias, saberes pertencem a Deus. Você era um homem sábio nas cátedras, né? Na vida futura, se por necessidade seus pés e suas mãos são atados, você nasce como um homem simples. Você tinha uma veste bonita na terra, segundo os padrões de estética daquele tempo que você vivia. Você conseguia se comunicar com uma pessoa alfa naquele ambiente, mas você usou mal. Então são atados os seus pés e as suas mãos. Você é jogado por um tempo nas trevas exteriores. Isso parece uma coisa assim dura, né? Mas é um expediente de amor. É por isso que quando a gente estuda o livro Levítico, a gente entende que aquela coisa de separar as ovelhas dos bodes é porque o bode precisava de mais cuidado. Você separa o bode porque ele é mais frágil. Esse meu filho precisa de mais carinho. Então ele não vai poder mais continuar aqui nessa escola. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos exortam a não considerarmos a esses Espíritos que podemos ser nós,
que não ficaremos aqui na terra, com a transformação que a terra está passando, como espíritos que a terra tem que se depurar deles, mas como irmãos queridos que precisam de um cuidado especial. Quando você tem um filho trabalhoso, você dedica mais carinho a ele. Tanto que no histórico, quando as pessoas vêm conversar com a gente no atendimento fraterno, o filho doente recebia tanto cuidado que as pessoas são magoadas com ele. Papai sempre gostou mais de fulano. E às vezes não é isso. Às vezes é porque aquele filho demandava mais carinho, mais cuidado. Esse é o nosso Senhor. E o que a gente fez, como diz a música do Gladstone Lage, com esse Senhor das Estrelas? A gente trespassou o coração, a gente perfurou a testa altiva, a gente perfurou os pés e as mãos, ele nos deu a lição do perdão. A gente deu a Jesus vinagre, que ele transformou em vinho. Aquilo que ele fez nas bodas de Caná, ele fez com seu perdão. Nos conta Humberto de Campos, que nos momentos derradeiros na cruz, ele respondeu: Pai, perdoai-os, que não sabem o que fazem, ao espírito que procurava lhe tentar. É bem interessante a gente notar o relato de Humberto de Campos, que ele nos mostra o espírito crístico, não como um espírito que se isola, eu não preciso mais passar por essas coisas, mas como um espírito que vem nos demonstrar que é possível ser um homem e uma mulher da terra, conviver com todas as possibilidades de desvio da terra e comportar-se de forma magistral. Né? Então, na metáfora das bodas de Caná, você não vai deixar o vinho se transformar em vinagre. Você não vai tomar muito vinho, você vai tomar a quantidade necessária. Você vai ser o administrador do vinho. Por isso a metáfora da mordomia atravessa os evangelhos. Nós somos mordomos. Nós cuidamos para o nosso Senhor da quantidade de bens que nós conseguimos potencializar. Se você vem com o intelecto e você reproduz o intelecto, né? Tem gente que tem o intelecto só para si, tem gente que ensina. Quem ensina, reproduz, então ele ganha uma propriedade maior. A quantidade de talentos aumenta. A possibilidade de conquistar corações, usada por alguns para desviar afetivamente as pessoas, pode ser usada com o magnetismo do bem. A mesma energia sexual que desvia a vida de algumas pessoas pode ser transmutada em energia de cura. Tudo pode ser sublimado. Na hora que você sublima, você está construindo a veste, que é incorruptível. As vestes corruptíveis, um dia você vai ter que deixar. Esses espíritos que se prendem às vestes corruptíveis, ao deixarem a terra, ficam rastejando próximos de nós. Porque o mundo espiritual, o próximo que a gente chama de umbral, começa aqui. Quantos são aqueles que não conseguem se desvencilhar das coisas desse mundo presente? São aqueles, ao desencarnar, ou mesmo perceber que desencarnaram, são aqueles que visitados pelos servos, recebendo os convites do Senhor, cada um foi cuidar da sua coisa. Um foi cuidar do seu campo, o outro das suas contas, porque o centro da nossa vida tem que ser Deus. E a gente colocou o homem. A gente tem que gravitar para a unidade divina. E a gente gravita para as coisas do ego. Isso não é só dinheiro, gente. Isso não é só apego a bens materiais. Porque se fosse só assim, a pessoa que se desvencilha dos bens, começa a cuidar de uma obra de caridade, não teria apegos. É o apego ao eu. É a incapacidade de renunciar. É a incapacidade de colocar o outro em primeiro lugar. Vejamos a postura de João. É necessário que eu diminua para que ele seja. Eu sou amigo do noivo. Tem gente que quer ser o noivo. Aí chega no festim, senta no melhor lugar. É convidado para ir para o último. Os últimos serão os primeiros. Porque maior no reino dos céus é aquele que mais serve, é aquele que lava os pés. Jesus se despe para lavar os pés dos discípulos, que é a parte do corpo que entra em contato com o chão. Significa fazer tábula rasa dos defeitos, que os defeitos não vão permanecer. O tempo e o sofrimento vão tirar, que o sofrimento é um pão. Já pensaram que o maná do deserto, em grande medida, foi o sofrimento? Lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando o espírito de Ismael vem triste conversar com Jesus: Senhor, estão escravizando os negros no Brasil, a gente queria fraternidade para que os valores da África passassem para o Brasil. Sem isso, Portugal podia ter feito outra relação lá, trazido os africanos para o Brasil em outra relação, relação de igualdade. Havia reinos, havia impérios, eles incentivaram o que havia de pior. Está triste, né? E
Jesus consola Ismael comparando o sofrimento a um pão. O sofrimento é um pão. Quando você está no êxodo da vida, quando você está atravessando a experiência do deserto material. Tem gente que vê as poucas coisas do deserto e se apega. Tem uma mensagem de Emmanuel muito legal, estou me esquecendo exatamente do lugar, mas os internautas, as pessoas que estão aqui vão achar. Na hora que Moisés vai se encontrar com o seu povo, com os judeus, o comentário da Torá é assim: por um pouco, Moisés renunciou a estar por um pouco com o faraó, no palácio do faraó, para estar com o seu povo e na vontade de Yahvé. Não é assim? Então, por um pouco, você renuncia à riqueza. Por um pouco, seu corpo está idoso. Por um pouco, você tem um filho autista. Por um pouco, você tem uma doença crônica. Por um pouco, você passa por dificuldade financeira, para que seja construído valor dentro da sua alma. Moisés renunciou ao harém do faraó, ao vinho do faraó, às frutas, tâmaras, o que mais? Aquele pessoal abanando, não tinha nem ar-condicionado ainda. Para nós aquilo hoje em dia é pouco. Mas para ele no deserto, que invade uma sede terrível quando você começa a andar no deserto lá, não há semiárido daqui que se compare, né? E ele foi buscar a vontade de Deus e não a vontade do seu ego material. E ele renunciou a um prazer de pôr um pouco pelo prazer eterno, pela obra verdadeira. Renunciou à veste temporária pela veste verdadeira. Quanto tempo dura uma roupa? Quanto tempo a gente fica com ela? Se for uma roupa de frio em Campina Grande, dura, porque aqui faz pouco frio, né? Mas se for uma roupa que você usa todo dia, você fica aí um tempo pequeno, o corpo é assim. Você pode usar um Vênus e tirar lá a mancha, né? Você pode ir na costureira sua amiga e remendar. Hoje em dia a pessoa nem faz isso, vai lá e compra. Mas tem um dia que você vai ter que tirar a veste. Existe uma... Antigamente, quando se conquistava um diploma, se vestia uma toga. A gente precisa vestir uma toga para ir a uma festa. A gente é chamado a essa festa. Essa festa, a desencarnação em que a gente vai a essa festa, não é a desencarnação desse corpo físico aqui. A experiência dessa festa não é a experiência de 5, 6 encarnações. É a experiência de toda a nossa trajetória na Terra, para a qual o êxodo no deserto é uma metáfora. É a construção do mundo de regeneração, que começa dentro de nós. Tem uma história bem interessante, um grande rabino, estava deitado e um dos seus discípulos chamou: Senhor, estão dizendo que o Olam Rabá chegou, o mundo prometido. E ele olhou do lado de fora e tinha um homem batendo em um jumento. Ele disse: não chegou não. O Olam Rabá será o mundo de paz. Está expresso lá em Isaías. A criança brincará com a serpente. São metáforas que nos falam da fraternidade. Porque ecoa dentro de nós aquela pergunta do começo: Caim, onde está seu irmão Abel? Enquanto nós estivermos implicados no mal que nós causamos, seremos mordomos da injustiça, como diz a parábola de Jesus, em maior ou menor grau. E voltaremos à Terra, nesse ciclo que os budistas chamam de Samsara, que é um ciclo virtuoso. Tem gente que não quer reencarnar mais, né? Mas reencarnar é muito bom. E receber o sofrimento é receber um pão. Um pão para a construção de um corpo eterno, de um vestíbulo que não perecerá, de uma veste destinada à festa de união com a nossa divindade maior, que está dentro de nós, mas que é o Senhor das estrelas, que é o Senhor de todo o universo. Que Jesus nos abençoe.